E aí? E aí, galera? Vocês estão bem? É um prazer estar aqui. Resolvi gravar aqui essa live aqui. Escolhendo um filtro aqui, vamos ver o que. Esse filtro maneiro. Não, esse não. Fiquei com cara de doido. Também não. Caramba. Então, vamos que vamos aqui. Eu resolvi gravar aqui essa live com vocês. E aí, gente, vocês estão bem? Will Garcia, Dan. Saudade, Dan. Eu sou lindo, Dan. Sou demais. E aí, Kirton, beleza? Resolvi marcar essa live aqui, que eu queria compartilhar algo que eu tenho orado. Nesses dias eu tenho orado sobre o que eu acredito que está por vir, sobre o Brasil, sobre as nações. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou intercedendo. Então, se você quiser pegar e clicar aí nessa setinha aí e mandar essa live para os seus amigos, essa é a hora. Então, tem uma setinha aí embaixo aí. Você clica nela, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda para os seus discípulos, pastor, sei lá. E eu quero compartilhar um pouco pelo que eu tenho orado nesses dias, eu tenho intercedido. Messias, abraço. E eu quero compartilhar sobre isso. Então vou dar um tempo aí para a galera entrar. Mas antes disso, quero fazer uma indicação aqui. Você que está acordado comigo nessa hora. Cara, eu estou lendo esse livro aqui, que a Base lançou com impacto. Do Sinai ao Sião, o novo livro do Joe Richardson. Cara, eu tô muito, muito impactado. Esse livro é muito bom. Bom pra caraca. É bom. Então esse livro aqui fala sobre uma explanação sobre teologia bíblica, que fala sobre desde o Êxodo, né, até a volta de Jesus, né, a história da redenção do povo de Deus e da volta de Jesus. É muito bom esse livro, cara. Indico que vocês comprem. Acredito que vai abençoar muito vocês. Bom, então, como eu falei, a ideia aqui é falar um pouco sobre pelo que eu estou orando, pelo que eu estou intercedendo nesses dias. E eu quero compartilhar uma palavra baseada em Atos 1:8. Atos 1:8. Então, se você tiver uma Bíblia aí com nós aí, abre aí em Atos 1. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho orado e intercedido. Vamos lá, Atos 1:8. Atos 1 é um relato, né, da momento que Jesus ele ressuscita. Então ele tem um tempo com seus discípulos, com seus apóstolos. E Atos 1 é o tempo da transição entre a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus e seus discípulos e o derramamento do Espírito que acontece em Atos 2. Então, Atos 1 é uma passagem muito especial, muito importante no que se refere ao plano de Deus sobre a igreja, e também sobre o tempo que a gente está vivendo. Então, eu acredito que é muito, muito poderoso. Então, eu quero ler Atos 1:8 e baseado em Atos 1:8 eu quero trazer uma perspectiva sobre o futuro com vocês. Diz assim, Jesus afirma: mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, tem 3 aspectos aqui dessa palavra de Jesus que eu quero destacar para vocês. 3 coisas que
definiram o século I, a igreja do século I, e definem a realidade da igreja no livro de Atos, que é, primeiro aspecto, poder do Espírito. Poder do Espírito, número 1. Segundo aspecto, testemunho, número 2. Terceiro aspecto, o ide até os confins da terra. Então, eu acredito que esses 3 aspectos, eles definem a realidade de toda a narrativa de Atos. Todo o livro de Atos ele é baseado nesses 3 aspectos que Jesus estabelece: poder do Espírito Santo, testemunho e grande comissão. Vou repetir: poder do Espírito Santo, testemunho e grande comissão. São os 3 aspectos que fundamentam a movimentação no livro de Atos. Lembrando que poder do Espírito vai levar ao testemunho. Testemunho aqui, a palavra testemunho é marte, que é martírio. Testemunho aqui está relacionado a ser martirizado por causa da missão, por causa do nome de Jesus. Ser perseguido, ser difamado, ser açoitado, ser expulso das sinagogas, sofrer pelo nome de Jesus. Então existe aqui um caminho que começa no poder do Espírito, o derramamento do poder do Espírito. Então o derramamento do poder do Espírito nos leva a nos tornarmos testemunhas. O que é o testemunho? O testemunho é um mártir. Testemunho é tomar a cruz e seguir a Jesus. Ser uma testemunha é abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo. Ser uma testemunha é carregar a mensagem do Evangelho de Jesus e ser perseguido por causa disso. Ser martirizado por causa disso. E o terceiro aspecto é o derramamento do Espírito leva ou produz um testemunho, e esse testemunho chega até os confins da terra. Então essa é a dinâmica do livro de Atos. A partir do capítulo 2, nós vamos ver o derramamento do Espírito, e eles recebem línguas, e essas línguas aqui em Atos 2 não são terra, não. Eles oraram em línguas conhecidas, então o Espírito cai sobre eles, e eles falam as grandezas do reino de Deus nas línguas conhecidas da época. Eles recebem idiomas conhecidos e começam a profetizar as grandezas de Deus nos idiomas conhecidos da época. Por isso, aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém ficam assustados. Eles falam: uai, como é que esses caras estão falando a nossa língua? Se eles são judeus? Então, o poder do Espírito nos empodera para nos tornarmos testemunhas, mártires. E o terceiro aspecto é que, se existe testemunho, esse testemunho precisa não apenas acontecer em Jerusalém, mas até os confins da terra. Então, o início da igreja ele é marcado pelas essas 3 verdades, né? Avivamento, martírio e grande comissão. Todo o livro de Atos fala sobre isso: avivamento, martírio e grande comissão. Você vai ver tanto Pedro, Paulo e todos os apóstolos, eles trabalham por meio do poder do Espírito. O fato deles se moverem no poder do Espírito faz com que o mundo os odeie e os persiga, mas isso não os para, pelo contrário, isso apenas os encoraja a ir além na pregação do Evangelho para a expansão da realidade chamada Igreja de Jesus. Então, o que os apóstolos faziam, eles cada vez mais eles avançavam geograficamente com a pregação do Evangelho, com o discipulado, com a plantação de igrejas, para que houvesse testemunho em todas as nações da terra. Obviamente que isso não acontece no século I, porque se tivesse acontecido, Jesus já tinha voltado. E eu acredito que essa profecia de Atos 1:8, ela não está relacionada apenas ao século I, mas está relacionada até o fim. Então, até o fim, nós vamos ter que nos submeter a essa realidade.
Poder do Espírito, testemunho e martírio. Poder do Espírito, testemunho e grande comissão. Então, eu acredito que nós estamos vivendo tempos de preparação. E pandemia é Deus parando o mundo e nos chamando a atenção para um tempo que está vindo. E eu acredito que nós vamos nos preparar para o tempo do fim. E baseado nisso, alguém fala, mas se nós temos que nos preparar, nós temos que nos preparar para quê? E eu quero compartilhar isso com você. O que está diante de nós é Atos 1:8. O que está diante de nós é Atos 1:8 nas nações, no Brasil, e nós precisamos começar a nos preparar para o maior avivamento da história da humanidade, o maior derramamento do Espírito da história da humanidade. Nós precisamos nos preparar para a maior perseguição e maior nível de martírio que vai acontecer, que o mundo já viu. E também nós precisamos nos preparar para invadirmos as nações por meio da grande comissão, por meio do testemunho de Jesus, por meio do poder do Espírito, alcançando as nações com a pregação do Evangelho. Então, isso tudo vai acontecer no tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. A grande tribulação é a plenitude de Atos 1:8. A grande tribulação é a plenitude do derramamento do Espírito, é a plenitude do martírio, que a igreja vai participar e ser submetida nas nações da terra. Jesus disse que nós seríamos perseguidos em todas as nações, e também a plenitude do avanço apostólico e missionário. E eu acredito que o Brasil é uma chave nesse tempo chamado fim. Eu acredito que o Brasil é uma chave, é uma nação-chave nesse tempo chamado grande tribulação. E eu acredito que o Senhor está nos chamando para um tempo de preparação para vivermos essa realidade. Eu quero compartilhar isso porque isso está queimando no meu coração nesses dias. Isso faz parte da minha intercessão. E eu tenho orado muito sobre isso. Espírito Santo, vem sobre nós, vem com poder e fere essa terra, fere o Brasil, fere a igreja do Senhor na nação brasileira, e nos empodera para de fato nos tornarmos testemunhas, aqueles que abriram mão da sua própria vida para viver a vida de Jesus, homens e mulheres crucificados que tomam a sua cruz. E isso vai nos levar às nações. Eu acredito que quando acabar a pandemia, as portas das nações vão se abrir para o Brasil. Eu acredito que Deus está nos preparando para as nações. Daqui Deus vai enviar muitas pessoas para as nações para dar testemunho do Evangelho. E isso é muito poderoso. Eu quero dizer que nesses dias Deus está levantando 3 tipos de pessoas no Brasil, preparando 3 tipos de pessoas. Número 1, Ele está preparando pais e mães espirituais que vão discipular pessoas para serem testemunhas no tempo do fim. Pais e mães espirituais. O segundo tipo de pessoa que Ele está preparando são jovens que Ele está empoderando, que vão ser enviados a aldeias, lugares, nações, cidades, para entregarem a sua vida em prol do reino de Deus. Então esse é o segundo tipo de pessoa. Primeiro tipo de pessoa, pais e mães espirituais, que vão criar em suas casas um ambiente sacerdotal de empoderamento, de discipulado, de treinamento. E a partir dessas casas espirituais, Deus vai levantar jovens que vão ser lançados por Deus às nações. E o terceiro tipo de pessoa que Deus está preparando para esses dias são empreendedores do reino. São homens e mulheres que vão empreender no reino de Deus e vão ganhar muito dinheiro, porque eles sabem que o seu dinheiro não está relacionado com os seus sonhos ou suas convicções, mas Deus vai derramar dinheiro sobre empreendedores nesses dias, porque esses empreendedores vão ser catalisadores da missão de Deus. Eles vão investir dinheiro na missão,
investir dinheiro em missionários, investir dinheiro em homens e mulheres que são voz do trono de Deus para esses dias. Então eu acredito que isso está acontecendo, Deus está preparando esse tipo de pessoa nesses dias, e eu acredito que Atos 1:8, aquilo que vemos em Atos é apenas um espelho daquilo que vamos ver nos dias que estão diante de nós. Pensa comigo, o livro de Atos, ele é uma sombra daquilo que vai acontecer nos tempos que estão diante de nós, sendo que o que vai acontecer precisa ser multiplicado muitas vezes do que lemos no livro de Atos. Então existe uma restauração apostólica e profética acontecendo. E o que isso vai nos levar a nos tornarmos a igreja gloriosa de Efésios capítulo 5. E como eu disse, a palavra-chave para esses dias é preparação. Precisamos parar tudo para esperarmos pela voz de Deus. Precisamos nos preparar. Isso é muito, muito sério, muito, muito sério, muito, muito sério. Nesses últimos dias eu tenho estado com pessoas do mais diferente tipo que você imaginar. Eu tenho compartilhado do Evangelho com empresários, pessoas milionárias, pessoas que têm muito dinheiro. Eu tenho compartilhado o Evangelho com pessoas muito pobres, jovens que têm o seu coração queimando. Outro dia eu estava com meu amigo Michel no BOP, aqui no Rio de Janeiro, no batalhão de operações especiais, e a gente estava orando e compartilhando com policiais do BOP acerca do reino de Deus. Então, o que está acontecendo é sem precedentes. Então, eu acredito que o Senhor está nos chamando para nos preparar para isso. Então, eu quero deixar aqui três diretivas baseadas em Atos 1, de como nós precisamos nos preparar ou esperar por esses dias. E aqui eu quero ler com vocês, queria que você abrisse aí com Atos 1 ainda comigo. Diz assim, primeiro princípio, versículo 3, Atos 1:3 diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, o primeiro princípio sobre preparação para viver esse tempo é se relacionar com a presença de Jesus. Aqueles homens, eles ficaram 40 dias desfrutando da presença de Jesus. O que eles fizeram? Nada. Para quem eles pregaram nesses dias? Para ninguém. Quantos mortos eles ressuscitaram? Quantas pessoas eles curaram? Nenhum. Sabe o que eles fizeram nesse tempo de preparação entre a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito? Eles apenas desfrutaram da presença de Deus. Eles desfrutaram da presença de Jesus. Eles desfrutaram da voz de Jesus, do coração de Jesus, contemplando a beleza de Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero encorajar você. Nós precisamos nos preparar para o que está vindo, e a primeira coisa que eu quero te encorajar é: aproveite esses dias para se relacionar com a presença íntima de Jesus, para se relacionar com a voz do Senhor, para se relacionar com o seu coração. Então, desfrute da presença, zele pela presença, busque a presença. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui na passagem, ainda em Atos 1:3, é que ele estava com eles por 40 dias, né? Comeu com eles, né? Essa expressão de comer junto para um judeu é muito séria, porque comer junto para um judeu está relacionado à aliança. Comer junto para um judeu é pacto, é intimidade, é amizade. Quando Jesus ele ressuscita e aparece para os discípulos e ele fala: vocês têm algo para comer aí? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou aqui para partilhar da minha amizade com vocês.
Porque um judeu não come, não senta à mesa com alguém que ele não tem aliança de amizade. Então isso é muito sério. Então Jesus ficou 40 dias apenas revelando a sua presença com os discípulos. E eles estiveram com ele, comeram com ele e desfrutaram da sua presença, do seu coração, da sua voz. Então isso é muito sério, muito sério. A segundo aspecto aqui em Atos 1:3 ainda, diz assim, na parte B, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, o segundo aspecto que eu quero dizer é o seguinte: além de priorizarmos pela presença de Jesus, pela intimidade de Jesus, nós vamos ter que aproveitar esse tempo de preparação para buscarmos a teologia do reino de Deus. Porque Jesus ensinava nesses dias a eles acerca do reino. Então eles estavam sendo preparados para pregar o evangelho do reino. Então, se eles iam ser lançados ou enviados para as nações, eles deveriam ser enviados com uma mensagem. E a pergunta é: que mensagem essa que eles levaram? E a resposta é: a mensagem do reino de Deus que eles aprenderam com Jesus. Não apenas no tempo do seu ministério público, mas principalmente nesses 40 dias que eles permaneceram com Cristo ressurreto. Então, o segundo aspecto é: se vamos para as nações, nós vamos levar que mensagem? Vamos pregar o quê? Então, esse é um tempo de preparação. Nós precisamos compreender uma teologia apostólica e profética. Isso está relacionado ao conhecimento do Evangelho do Reino de Deus. Se vamos pregar o Evangelho, nós precisamos ter um Evangelho para pregar. Qual é a tua perspectiva do Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino para você? Se Deus te mandar para Singapura agora e te botar dentro de uma aldeia em Mossul, no Iraque, que mensagem você vai pregar para aquelas pessoas? Então, isso é muito sério. Esse tempo de preparação fala de desfrutar da intimidade, mas também fala de um aprofundamento na teologia da mensagem do Evangelho. Nós temos que estudar, queridos. Nós precisamos ler a Bíblia. Procurar homens anciãos, homens mais velhos que estão experimentados no Evangelho, na missão de Deus, se submeter à sabedoria desses homens. Esse é um tempo, como eu nunca vi tanta escola online, e isso eu acredito que é de Deus. Nunca foi disponibilizado tanto material sobre escatologia, reino, evangelho na internet. E tem gente que está reclamando porque tem muita coisa sendo oferecida. E quando eu tinha 25 anos, se eu tivesse toda essa informação disponível, eu pegava meu dinheiro todo que eu tinha na época, investia em tudo isso aí, porque na nossa época, na época que eu comecei, a gente não tinha nada disponível de material que tem hoje. As pessoas que estão começando hoje são privilegiadas. Então, precisamos estudar, precisamos ler a Escritura, precisamos estudar teologia, precisamos conhecer o Evangelho, precisamos gastar nosso tempo, gastar nosso dinheiro para nos preparar para esses dias. Então, o segundo aspecto é esse. Além de eles desfrutarem da presença íntima de Jesus, eles também desfrutaram de um seminário teológico do reino de Deus com Jesus. Tu imagina isso? 40 dias de conferência sobre o reino de Deus. Preletor, Jesus. Então, você imagina que tipo de conteúdo e carga Jesus depositou nesses apóstolos, emissários, nesses dias. E o que eles fizeram? Nada. Eles apenas estavam desfrutando de um tempo de preparação antes de serem enviados para as nações. Então esse é o segundo aspecto, o conhecimento do Evangelho do Reino. E o versículo 4, eu vou ler aqui com vocês, diz assim: enquanto participavam de uma refeição, olha aí a refeição aí,
intimidade, aliança. Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Então, o terceiro aspecto que eu quero deixar aqui é como esperar. Como esperar. Se ele está para derramar um grande avivamento sobre as nações, sobre o Brasil, se o que ele está falando é verdade, e sempre o que ele fala é verdade, e Brasil vai ser uma peça-chave nas nações nesses dias, nós precisamos aprender a esperar por ele. E a pergunta é: como que espera pela palavra de Deus? Como que se espera em Deus? E aqui a gente tem um ensino muito forte, muito forte. Em versículo 14 de Atos 1, diz assim: e unidos, essa palavra aqui, unidos, né, homotomadon no grego, unidos na mesma paixão, unidos com a mesma paixão. Uau. Unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Como que eles estavam esperando? Orando. Sabe o que é orar? É voltar a nossa mente e o nosso coração para Deus, por meio da devoção, para que o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos possa compartilhar dos seus pensamentos conosco e compartilhar dos desígnios do seu coração conosco. Isso é muito sério. Então, nós estamos vivendo um tempo de preparação para essa realidade de Atos 1:8. Isso vai acontecer, você participando disso ou não. Mas a minha oração nesses dias é que a gente aprenda a se preparar para entrar nisso que Deus está trazendo para o mundo. Então, eu quero reafirmar esses 3 aspectos de como esperar. Número 1, desfrutando e zelando pela presença de Jesus, não fazendo nada para Jesus, apenas se relacionando com a sua presença. Exatamente aquilo que Maria faz. Enquanto Marta estava correndo para lá e para cá fazendo coisas, Maria estava sentada aos pés de Jesus, se relacionando com a voz de Jesus e conhecendo o seu coração. Segundo aspecto, gastando esse tempo para conhecermos de fato a mensagem do Evangelho de Deus. Isso é muito sério. Se vamos ser enviados, precisamos ser enviados com uma mensagem. Se somos evangélicos, então nós precisamos ser homens e mulheres que carregam o Evangelho. Então isso é muito sério. E o terceiro aspecto é: nós precisamos ser homens e mulheres de oração, que estão diariamente com a sua mente e o seu coração voltado para Deus, abrindo a nossa vida para que o Deus dos céus possa encher a nossa mente com os seus pensamentos e encher o nosso coração com a revelação dos seus desígnios. Então, isso é muito sério, muito sério. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E deixa eu ver se tem um amigo meu aqui que pode entrar aqui. Não sei se ele está deitado, não sei se ele está dormindo, não sei se ele está... Vamos ver se ele pode entrar aqui para compartilhar um pouco sobre isso, da sua percepção. Primo, você está aí? Você pode falar ou você está deitado? Se você puder falar, entra aí. Te convidei aí. Então é isso. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, se não faz, mas para mim faz todo sentido. Então eu chamei o Esdras aí, e se o Esdras quiser entrar, fica o convite aí. Mas beleza. Então, antes de terminar aqui essa perspectiva, quero convidar você a entrar lá no meu Instagram,
que lá no meu Instagram, que é engraçado, né? Nesse Instagram aí. E tem um link na minha bio, tem lá um grupo no Telegram, onde a gente está compartilhando impressões. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. E eu tenho conversado com amigos, pessoas proféticas, a gente está esquematizando de lançar boletins proféticos recorrentes na internet, tentar compartilhar aquilo que a gente está percebendo em Deus. É isso. Então, é isso que o Wesley acho que não pôde participar, que ele não conseguiu entrar. Queria mandar um abraço a todos vocês, uma boa noite e espero que isso tenha abençoado o coração de vocês. Eu vou deixar salva a live para a galera que está pedindo aí. E aí quero pedir que vocês me ajudem a divulgar, né? Clica nesse botão aí, dessa seta aí, e espalha aí essa palavra para o máximo de pessoas que você puder, seus amigos, discípulos e por aí vai. Tá bom? Um grande abraço. É nóis. Valeu.